Graça e paz, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós estamos nesse momento iniciando o estudo da revista do discipulado, do ciclo 1 da CPAD. O tema da revista é Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Amém? E hoje nós estudaremos a lição de número 1, a necessidade humana, o problema do pecado. Eu sou Jailson Vieira, eu sou diácono da Assembleia de Deus Bela Vista, Congregação Jardim Marapó. A primeira consideração que eu quero fazer é que sempre que houver uma citação, entre aspas, ou essa citação é da Bíblia, ou ela é da revista Discipulando, ciclo 1 da CPAD, ou de outra fonte que estarão indicadas. A nossa lição ela é dividida em 3 grandes tópicos. A primeira mostra que o homem foi criado de maneira perfeita e a origem do pecado. A segunda, ela mostra qual é a natureza, quer dizer, a essência do pecado e a sua realidade. E a terceira mostra que o pecado ele provocou o sofrimento humano e a privação de Deus. O texto bíblico base para esta aula se encontra em Romanos capítulo 3, versículos do 9 ao 11. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos capítulo 5, versículos do 12 ao 14. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. A meditação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No primeiro marcador, eu coloquei 4 grandes perguntas da vida. Deus existe? Se Deus existe, quem sou eu? De onde vim e para onde vou? Evidentemente que as respostas a estas perguntas, elas são pessoais, mas a palavra de Deus, ela nos ajudará a responder a estas perguntas. O primeiro tópico da revista é a criação perfeita e a origem do pecado. 1.1, a criação. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 1:1, a primeira grande pergunta da vida é respondida. Está escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra de Deus começa fazendo a grande declaração que existe Deus, que Deus existe, que Ele criou os céus e a terra e que os céus e a terra que nós vivemos e conhecemos tiveram uma origem. A segunda grande pergunta da vida é: o que eu sou? O Salmo 8, versículos do 3 ao 5, nos ajuda a entender isso. Ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem
que dele te lembres, e o Filho do Homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O salmista nos assegura que nós somos frutos da criação de Deus, e que Deus fez de nós a coroa da criação. Outra grande pergunta da vida é: de onde vim? Gênesis 1:26 declara: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Em Gênesis 9:6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. 1 Coríntios 11:7, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Tiago 3:9, com ela bendizamos ao Senhor e Pai. Tiago está falando da língua. Também com ela, com a língua, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Como nós vimos nos textos lidos, imagem e semelhança são termos intercambiáveis. Ora, a palavra usa imagem, ora, a palavra de Deus usa semelhança. Hoje nós entendemos que imagem e semelhança são sinônimos. A queda desfigurou a imagem de Deus no homem, mas não a acabou. A imagem e semelhança está relacionada a três concepções: substancial, relacional e funcional. Na concepção substancial, a imagem consiste em certas características da natureza da raça humana, que podem ser físicas, psicológicas e espirituais, como justiça, personalidade, moralidade, sociedade, racionalidade, espiritualidade e potencial para a eternidade. A segunda concepção de imagem e semelhança é a concepção relacional. O relacionamento de Deus com os homens constitui a imagem de Deus no homem, sendo refletido nos relacionamentos dos homens entre si. Quem defende essa concepção é Emil Brunner e Karl Barth. A terceira concepção: a imagem não é algo presente na constituição da humanidade, nem a experiência de um relacionamento com Deus ou com os outros homens. Antes, a imagem consiste em algo que fazemos. Trata-se de uma função que exercemos, sendo a mais mencionada o exercício do domínio sobre a criação. Amém? Então, existem essas três concepções a respeito de imagem. A substancial, que é algo que está presente na constituição do homem. A relacional, que tem a ver com o relacionamento, a experiência de relacionamento com Deus ou com os outros homens. E a funcional, que o homem exerceria o domínio sobre a criação. Qual o propósito de Deus ter criado o homem? Administrar o planeta. O casal, eles tinham plena harmonia. Tinham plena harmonia com o Criador, que nós chamamos de harmonia espiritual. Tinham plena harmonia consigo mesmo, a harmonia psicológica. Tinham plena harmonia com o seu próximo, a harmonia social. E tinham plena harmonia com a natureza, que é a harmonia ecológica. Eles viviam a plenitude do reino de Deus. Eles eram dirigidos, orientados
e plenamente adaptados tanto à dimensão física, humana, social e natural do mundo, quanto à dimensão espiritual e sensível com o Criador. O que é o reino de Deus? Significa o reinado ou o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Então, no Jardim do Éden, no primeiro capítulo e no segundo capítulo, o homem e a mulher e a criação no geral experimentou a plenitude do reino de Deus. Em teologia, nós chamamos esses dois capítulos de plano piloto, que é o momento em que toda a natureza, toda a criação de Deus está em harmonia. 1.2. Deus criou o homem perfeito, mas no capítulo 3 houve uma queda, né? Então nós vamos entender o que é que significa isso. Ao criar o homem, juntamente com a ordem de cuidar do planeta, a humanidade recebeu uma orientação ética. Essa orientação ética ela se encontra em Gênesis capítulo 2, versículos do 15 ao 17. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A orientação ética, ou código de conduta, em Gênesis capítulo 2, versículos do 15 ao 17, ela incluía deveres. Quais eram os deveres do homem? Cultivar o jardim e guardar. O homem era um agricultor, ou jardineiro, e um vigia, ou administrador, por assim dizer. O homem tinha direitos. Quais eram os direitos? Comer de toda a árvore no jardim com liberdade. O homem tinha uma proibição. Qual era a proibição? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E ele tinha uma punição. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Portanto, esse código servia como um norte para que o ser humano tivesse uma direção. A humanidade optou por desobedecer ao Criador e, assim, transgrediu a ordem divina expressa. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Naquele momento, houve uma queda, houve um rompimento espiritual, houve um rompimento material. O reino de Deus, isto é, o reinado divino, que contava com a participação humana em sua administração, passou agora a ser um desejo praticamente inatingível, pois o mundo tornara-se o reino humano no pior sentido da expressão. O que foi necessário, né? A partir da queda, Deus vai providenciar a redenção humana. Desse triste episódio em diante, a tentativa desesperada da humanidade é voltar ao estado paradisíaco do mundo ou recriá-lo à sua própria forma e maneira. A humanidade procurou produzir uma realidade melhor por meio da religião, da filosofia, política, ciência, ideologia, etc. A transgressão humana exige um pagamento, redenção ou salvação, como nós conhecemos, que somente Deus pode salvar.
O Criador, num ato misericordioso, no triste episódio da queda, mencionou uma promessa denominada pelos teólogos de proto-evangelho. Proto quer dizer o primeiro evangelho. Naquele dia, naquele momento e ocasião em que os homens pecaram, nossos primeiros pais, Deus providenciou a salvação, declarando pela primeira vez o Evangelho em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando diz, eu, Deus, porém inimizade entre ti, porque ele estava falando com a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, da serpente, e o seu descendente, da mulher. Este te ferirá a cabeça no juízo final, e tu lhe ferirás o calcanhar, quando Jesus foi morto na cruz. A partir de Gênesis capítulo 3, na palavra de Deus, percebe-se claramente a separação de duas descendências. A primeira, a descendência da mulher, que são todos os homens piedosos a partir da linhagem de Sete. Gálatas capítulo 3, versículos 16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Jesus Cristo. A história do Antigo Testamento. Os homens piedosos, a partir da linhagem de Sete, eles vão produzir o descendente prometido à mulher, e o apóstolo Paulo identifica o descendente da mulher como sendo Jesus Cristo. Em oposição ao descendente da mulher, existe o descendente da serpente, que são todos os homens ímpios, a partir da linhagem de Caim. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz que foi precipitado o grande dragão. Aí ele diz, a serpente original, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Lá em Apocalipse vai ser revelada quem era a serpente que estava no jardim do Éden. O apóstolo João diz que a serpente que estava no jardim do Éden é o chamado diabo e Satanás. Essa serpente, ela tem uma descendência humana. Em Mateus 23, versículo 33, Jesus diz, serpente, descendência ou raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E Apocalipse 20, 10 mostra que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, mostra a vitória final de Cristo sobre o Satanás. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, mostra a condenação final, de que o diabo, e junto com todos os seus seguidores, toda a sua descendência, vão ser lançados no lago de fogo e de enxofre. A quarta grande pergunta da vida, para onde vou? Romanos capítulo 8, versículo 37 diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Apocalipse 26, enquanto o diabo e seus demônios vão para o lago de fogo e de enxofre, mostra que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele
durante os 1000 anos. Amém? Glória a Deus. O segundo marcador pergunta para nós, segundo o primeiro ponto da lição, quais são os 3 elementos estruturais que sintetizam a trajetória humana? Deus criou o homem perfeito, à sua imagem e semelhança. O homem desobedeceu, caiu, e Deus providenciou a redenção do homem. Segundo ponto da revista, a natureza e a realidade do pecado. O 2.1, o pecado e a sua universalidade. O texto paulino registrado em Romanos 3:23 informa que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, do 10 ao 11 diz, todos igualmente estão debaixo da maldição do pecado, isto é, não há um justo, nenhum sequer, pois ninguém por si mesmo entende e muito menos busca a Deus. O pecado, ele é universal. O que é que significa universal? Que ele atinge a todas as pessoas. Romanos declara, não há um justo, nenhum sequer. O pecado pessoal. A doutrina cristã ensina que a humanidade peca justamente por ser pecadora e não o contrário. Ou seja, não se torna pecadora ao pecar. Algumas denominações ensinam que o homem nasce bom, sem pecado, e que ele se torna pecador ao pecar a primeira vez. A palavra de Deus não ensina assim. A palavra de Deus ensina que não há um justo, nenhum sequer. Por que é que nós pecamos? Porque nós somos pecadores. Nós herdamos a nossa natureza pecaminosa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E isso nós chamamos de pecado pessoal. E o que é o pecado estrutural? É o pecado coletivo, o pecado de uma sociedade, o pecado de um grupo, o pecado de uma nação. Todavia, a maldade humana é tão terrível que, mesmo assim, o povo que deveria servir como exemplo ao mundo todo do que significava ser governado por Deus, resolve, por causa da natureza pecaminosa, rebelar-se contra Deus que o havia libertado. Então, a história de Israel é a história de um pecado estrutural, é um pecado como nação. Por quê? Olha, Êxodo 19:6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Levítico 20:22. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitardes nela. Aí o Senhor advertiu aos israelitas. Mas como o Senhor advertira, o resultado da rebelião não poderia ser outro. Israel terminou tornando-se novamente escravo e assim passou a expirar ainda mais o reinado divino sobre si. Deus levantou Israel como uma nação modelo para a humanidade. Eles seriam uma nação de reis e sacerdotes. Mas a rebelião, a desobediência da nação como um todo, fez com que eles desobedecessem e fossem rebeldes ao Senhor. Eles saíram da escravidão no Egito e acabaram voltando para a escravidão na Babilônia. Marcador 3 cite os 2 principais aspectos da universalidade do pecado. O pecado, ele é pessoal, como nós vimos. Cada um de nós peca, porque nós temos uma natureza pecaminosa, e também existe o pecado estrutural, o pecado coletivo, que é o pecado cometido por uma nação. Amém? Terceiro ponto da revista é o sofrimento humano e a privação de Deus. O pecado, ele provocou 2 coisas. A primeira foi
o sofrimento. E o segundo é a privação de Deus. Em Gálatas 6:7, Paulo declara: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, o homem, ao pecar, ele traz consequências para toda a humanidade. As primeiras consequências são físicas. A morte talvez seja uma das mais visíveis e cruéis consequências. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Com a morte vieram as angústias, as doenças e males diversos, tal como dissera o Criador no triste evento da queda. Em Gênesis capítulo 3, versículo 16, Deus disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. No versículo 19, ele fala ao homem: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A natureza também foi atingida negativamente, pois o Senhor dissera que a terra passara a ser maldita. Está em Gênesis 3,17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. O pecado trouxe consequências físicas para toda a humanidade, trouxe consequências físicas à mulher, trouxe consequências ao homem e trouxe consequências à natureza. Toda a criação de Deus, ela foi atingida por causa do pecado. É justamente por isso que as Escrituras falam sobre o fato de que a criação geme e está com dores de parto até agora, Romanos 8:22. A harmonia que era tão real no Jardim do Éden fora completamente transtornada, trazendo terríveis consequências físicas, tanto para a humanidade quanto para o restante da criação. Acabou-se a harmonia espiritual, a psicológica, a social e a ecológica. O pecado trouxe consequências sociais para o homem. Desde o início é perceptível que o Criador planejara a vida em sociedade para todos os seres humanos. O desejo egoísta de dominar logo aflorou. Isso é bem visível em Gênesis capítulo 10 e 11. Fazendo com que uns tivessem poder sobre a vida dos outros. A escravidão e a subserviência nunca fizeram parte do plano original de Deus para a humanidade. Porém, a escravidão e o domínio do mais forte sobre o mais fraco foi uma das consequências da queda. Aleluia. Terceiro ponto, as consequências espirituais. O pecado teve consequências físicas, o pecado teve consequências sociais e o pecado tem consequências espirituais. O pecado afetou a humanidade em seu aspecto pessoal, porém a própria natureza também foi atingida. Quando o Criador falou da morte, ele não estava apenas se referindo à morte física, mas falava da momentânea privação da presença divina. Então aqui, o autor está falando da morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a momentânea privação da presença divina. E a morte eterna
que é a privação eterna, ou segunda morte. Quando o homem pecou, quando Deus falou de morte, Deus estava se referindo à privação da sua presença. Então, quando o homem peca, ele morre espiritualmente. O exemplo que nós damos é do ventilador quando ele é desligado da tomada. Quando ele é desligado, ele não para de rodar completamente. Ele vai rodando aos poucos até que para. O homem, ao pecar, ele se desliga da fonte da vida, que é Deus. Se desligando da fonte da vida, ele começa a morrer até que ele morre fisicamente, quando ele volta ao pó. Mas Deus também estava falando de algo pior do que a privação momentânea, porque nós nascemos mortos espiritualmente, mas nós recebemos vida em Cristo. Então, nós saímos da privação momentânea da presença de Deus. E quando nós viemos para Cristo, Cristo nos deu uma nova vida. Deus nos restaurou a presença de Deus. Mas a palavra fala da segunda morte, que trata-se da pior consequência que pode vir sobre o ser humano, que é o banimento e a deserção eterna da fonte da vida, o Criador. Amém? Então vamos ler aqui algumas passagens. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, fala de dois grupos de pessoas. Primeiro, é aquele que vai viver na eternidade. Aí, o segundo grupo é o que vai usufruir a segunda morte, que vai ser banido completamente da presença de Deus. Apocalipse 20, 14 é mais claro quando ele diz, olha, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então todos os condenados, o diabo, os seus anjos, toda a sua descendência aqui na terra, eles vão sofrer a segunda morte. E em Apocalipse, essa morte ela é comparada a um lago de fogo. Essa morte significa a eterna privação de Deus. A ausência de Deus é morte. Enquanto os perdidos eles vão ser condenados à privação eterna sem Deus, os remidos, eles verão a criação de novos céus e de nova terra. Amém? Marcador 4, cite as três principais consequências do pecado. Nós vimos que o pecado ele tem consequências físicas, sociais e espirituais. Glória a Deus. Aprofundando-se. O ponto de vista bíblico é que o pecado originou-se no abuso da liberdade concedida aos seres criados, os que foram equipados com o uso da vontade. Não foi Deus o criador do mal, não. O mal é uma questão de relacionamento e não algo provido de substância. Basicamente, desconsidera a glória, a vontade e a palavra de Deus. Rompe com a relação de obediência para com a fé em Deus e toma a decisão de falhar diante dele. A vontade é um importante corolário da personalidade racional. A ação moral é aquilo que determina o caráter. E isso envolve um tremendo risco, o de fracassar. Deus, ao prover espaço para a tomada de decisões livres e morais aos anjos e seres humanos que criou, teve de permitir a possibilidade do fracasso e em algumas de suas criaturas. Sem essa possibilidade, não haveria liberdade genuína nem verdadeira possibilidade ou personalidade. O pecado, por conseguinte, originou-se da livre escolha das criaturas de Deus. Em lugar de crer e confiar em Deus,
e corresponder a seu admirável amor e a sua provisão, o casal destronou Deus e entronizou o seu próprio eu. A incredulidade e o desejo de exaltar o próprio eu foram os elementos chaves do primeiro pecado. Glória a Deus. Marcador 5. O que é a segunda morte? E finalmente a conclusão. Está escrito em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. O homem, criado perfeito por Deus e com capacidade de fazer escolhas livres, ao invés de crer e confiar no Criador, resolveu desobedecê-lo. Num ato de misericórdia, Deus anuncia a redenção da humanidade através de um descendente da mulher. A desobediência afetou o universo. O pecado não conseguiu ficar dentro do homem. Passou para a família, atingindo a humanidade e toda a criação de Deus. O sofrimento, a privação momentânea e a privação eterna só puderam ser desfeitos com a intervenção divina. Na plenitude dos tempos, o Pai enviou seu Filho para nos salvar da condenação eterna, da segunda morte, da morte eterna. Se nós já nascemos com a condenação da morte em Adão, nós somos absolvidos da condenação pela morte de Jesus Cristo na cruz, como está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos do 18 ao 20, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Glória a Deus. Nós terminamos a nossa aula aqui, e para essa semana eu vou querer uma tarefa de vocês. A presença de vocês depende dessa tarefa. Quais são as tarefas? Leia a revista e responda as perguntas dos marcadores. Aí você vai enviar as respostas para mim pelo WhatsApp. Segunda, você vai ler o plano de leitura da Bíblia no Novo Testamento. Vai fotografar e mandar para mim aí como você está. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.